que mudar. E segundo, que a gente tem que orar. Nós, pastores da Missão Apoio, fizemos um propósito de oração. Era bem simples. Que era um chamar o outro para convocar para um tempo de 1 hora de oração. E a gente começou a fazer esse propósito, era só de 1 semana. Um chamava o outro, marcamos o horário, uns marcaram 3 da manhã, outros 5 da manhã, outros 11 horas da noite, outros durante a tarde. Combinamos um horário específico para a gente orar. E aí nós chamávamos, está na hora de orar, mandava uma mensagem, chegou o nosso horário, só isso. E cada qual orava em casa, sem precisar fazer uma chamada, uma videochamada, só orar. E Deus começou a produzir grandes coisas. A semana passou rápido. E Deus me disse, isso não é só para vocês, tem que ser para toda a igreja. E eu queria levantar uma campanha dessa semana que antecede a Santa Ceia, companheiros de oração, companheiros do coração. Eu queria que você se movesse bem rapidinho, homem com mulher com mulher, para nós fazermos companheiros de oração. Se mova bem rapidinho agora, para não perder tempo. Ache um companheiro de oração. Marca um horário com ele. Bem rapidinho. Move as águas. Move as águas. Para que isso, pastor? Para nos incentivar a ver mudança no quadro, na família, no trabalho, nas relações. Para que isso? Para Deus começar a mostrar para você que a oração funciona, que a oração tem poder. Amém? Acha o seu companheiro? Então, no final do culto, você acerta com ele. Amém? Preto Alejandro, vem aqui. Ele vai nos trazer a palavra do Senhor. Senhor, não somos nada sem o Teu poder, precisamos aprender a ouvir do Espírito, mesmo sendo aquilo que eu não quero. Pai, obrigado, Senhor, por nos puxar a orelha, obrigado, Deus, por falar conosco. E agora, Pai, fala um pouco mais, Senhor. Estamos sob disciplina do Espírito e queremos que o Senhor fale um pouco mais conosco. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. O que Deus colocou no meu coração já há um bom tempo, faz 2 meses atrás, uma palavra que nos traz um despertar para as nossas vidas. Deus falou com um versículo comigo, mas eu li o contexto e não está falando isso. Eu fui pesquisar na presença do Senhor o que o Senhor queria falar a respeito àquela palavra que me chamou a atenção. E eu entendi uma coisa. Tem gente orando por você nesta noite. E Deus me trouxe uma palavra para despertar a tua vida. Se chama meias verdades. E o inimigo usa de verdades para atrapalhar, para pôr as nossas vidas em contra dos propósitos de Deus. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque escrito está: A seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E nós encontramos isso na palavra do Senhor, nos Salmos 91. Porém, o Senhor Jesus Cristo responde no versículo 7. Diz-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor
teu Deus. Palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Deus, eu quero, Senhor, que teu Espírito fale, Senhor, aos nossos corações. Fala na minha vida, Senhor, que eu seja um vaso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, um instrumento apenas, Senhor. Eu também quero aprender, Senhor, com aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, com a sua igreja, pois é necessário melhorar os nossos caminhos. É preciso, Senhor, oh Deus, nos posicionar, oh Deus. Oh Deus amado, com a tua vontade, Senhor, oh Deus. Por isso transforma as nossas vidas. Não queremos viver da mesma maneira, mas queremos a plena vontade de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Amém. E nós podemos entender que a palavra do Senhor não consiste em apenas versículos isolados. Não consiste em apenas frases. A palavra do Senhor consiste em um todo. E nós precisamos entender o que o Senhor quer falar às nossas vidas, o que está no coração de Deus. Hoje nós temos acesso às redes sociais e vemos muitas frases, versículos bonitos, mas nem sempre é isso que o Senhor quer falar na tua vida. Por isso é preciso entender o que o Senhor quer falar conosco. Há palavras bonitas, palavras verdadeiras, há palavras ruins, que também são verdadeiras para as nossas vidas. E nós devemos saber quais são as palavras que vêm do Senhor. E o inimigo muitas vezes tem falado ao coração da igreja palavras bonitas, palavras dentro da Bíblia, mas lamentavelmente não temos tido discernimento. O inimigo tem semeado no coração de alguns nesta noite. Tem semeado palavras que são verdadeiras, porém não está no coração de Deus. E é muito fácil nós darmos créditos a meias verdades. Por quê? Porque é verdade. É verdade. E nós aceitamos muitas vezes a palavra do inimigo que fala nos nossos corações. Muitas vezes o inimigo não somente fala com versículos bíblicos, mas fala a respeito ao nosso estado. Muitas vezes fala referente ao nosso estado, dizendo: você é fraco, você é débil. Ou como a Rubens sentia no seu coração: você é lobo, o que está fazendo ali na igreja? Mas a vontade de Deus não era essa. Ela entrou com um coração difícil, um coração duro. Mas a vontade de Deus é que aquela Rubem morresse para que Cristo venha habitar. O inimigo quantas vezes tem falado ao teu coração coisas semelhantes? Você não presta, você não é organizado, você é muito certinho para fazer as coisas, vai se dar mal com um grupo de pessoas. E nós temos dado crédito àquilo que o inimigo tem falado nas nossas vidas. Quantas vezes o inimigo tem lançado os dardos inflamados nas nossas vidas? Tem falado para nós muitas coisas. E nós temos dado ouvidos àquilo que o inimigo tem falado conosco. E quando damos ouvidos àquilo que o inimigo fala, nós sentimos no nosso coração: poxa, na verdade eu sou fraco. Na verdade, eu não sei falar. Quantas vezes eu me deparo com o inimigo falando na minha vida: você não consegue falar. E eu vejo, sim, eu não consigo falar direitinho. Tua voz é muito feia, minha voz é feia mesmo. E eu me deparo com isso. Fazendo um vídeo para a escola de discípulos, eu falei para eles: poxa, eu tentei comer, mas não deu certo. Por quê? Porque eu gravava e depois escutava minha voz. Não dá para ouvir. Sinceramente, não dá para ouvir. Não dá para ouvir, minha voz é muito ruim mesmo. Preciso um bom... Oh, o Masaria está mexendo ali. Oh. Vou arrumar essa voz. E é uma verdade. É uma verdade. Porém, eu entendi
que não está em mim, não está na minha voz, é na graça e o mover de Deus que se move nesse lugar. Mas quando damos ouvidos a isso e nos deixamos levar pela mentira do inimigo, aliás, verdade, nos deixamos levar por essa palavra, ele afeta o nosso corpo e começamos nós mesmos a nos deprimir, começamos nós mesmos a alimentar aquilo que o inimigo tem falado, e o inimigo já não fala mais, somos nós que falamos os nossos corações. E ficamos doentes. Ficamos doentes. As pessoas dizem, não é espiritual, não. Isso se cura com um psicólogo. É teu corpo que está produzindo tais coisas. É verdade. Porém, foi o inimigo que começou. Mas aquele que pode trazer a cura está aqui nesse lugar. Aquele que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh Deus. Aquela voz que está martelando o teu coração. Aquela voz que vem de dia e de noite. O Senhor diz, escuta apenas a minha voz. Eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor e você escuta a minha voz, mano. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Davi, em 2 Crônicas e em 1 deixa eu ler, vamos ler para 2 Crônicas. Eu não ia falar isso. Primeira Crônicas. Deixa eu procurar. Gente, isso está no meu coração, mas não lembro o versículo agora. Quando Davi começa a censar o povo. Alguém me ajuda, por favor? Primeira Crônicas 21. Palavra do Senhor diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E temos a mesma história em 2 Samuel, capítulo 24. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Nós vemos numa que fala a respeito de Satanás e outra vemos de Deus. O que estava acontecendo aqui nesse lugar? Davi pensava que Deus estava falando com ele, mas na verdade era o inimigo que falou com Davi. E ele censou o povo e houve destruição. A ira do Senhor se acendeu. Muitas vezes confundimos a voz de Deus, a voz do inimigo, e pensamos que é a voz de Deus. Há alguém que atenta contra a tua alma. Não siga essas direções. Quando começamos a dar esses ouvidos e não discernimos quem é Deus e quem é o inimigo que fala com as nossas vidas, entramos em parafuso e nos confundimos e entramos em depressão e estamos numa luta interna que não se acaba. Uma luta contra nós mesmos. Já não é com o inimigo, porque o inimigo já semeou e foi embora. Vamos lá, oramos, pedimos oração para os irmãos e eles falam:
Não, eu já orei, não tem demônio, não. É coisa natural, é você mesmo. O inimigo fez destroços nas nossas almas. Destroços nas nossas cabeças. Confundiu as nossas vidas. O inimigo começa a trazer dentro de nós 3 sentimentos. Primeiro, ele começa a trazer medo nas nossas vidas. Começa a trazer medo, por quê? Porque você já não sabe em quem confiar. Você perde a fé. Você perde a esperança. Depois, ele tira teus sonhos. Ele impede você de sonhar. Você tem medo de fazer as coisas, tem medo de experimentar o melhor de Deus e não consegue sonhar mais. Seus sonhos morreram. O inimigo fala no teu coração, você não conseguiu fazer as coisas. Tanto tempo orando e Deus não fez. Se você é filho de Deus, pede que essas pedras se convertam em pão. Opa, eu estou orando e Deus não está resolvendo. Mas aqui foi falado, tudo no tempo de Deus. Mesmo que a figueira não floresça. Mesmo que a figueira não floresça. Oh Deus, contudo nós devemos nos alegrar no Senhor. O que está passando nas nossas vidas? Quem que está falando mais forte dentro de nós? Será que é o inimigo? Será que é Deus? Ou somos nós mesmos? O inimigo tenta destroçar a nossa fé, mudar a nossa estrutura, sim. Ele tenta todas essas coisas. E quando nós tomamos uma postura, temos 3 opções. Número 1, nos rendemos à voz do inimigo, aceitamos e vivemos aquela vida de sofrimento, vida... nada vai dar certo mesmo, sou eu. E vivemos essa vida amarrados com a mentira do inimigo. Segunda opção. Não, eu preciso me posicionar. Eu vou vencer. Eu vou mudar a minha mentalidade. Eu que vou demonstrar às pessoas quem sou eu. E é isso que o mundo está ensinando hoje. É você que tem que fazer as coisas. Você é vencedor. Mas esquecem que é em Cristo Jesus, como foi falado. É nele que nós somos mais do que vencedores. Mas o mundo hoje ensina. Os coaches, eles ensinam, não. Superação, você tem que ser a pessoa, tem que mudar seus hábitos, tem que se fortalecer. Tudo no seu braço. Vai conseguir? Vai. Porque você vai vencer uma barreira. Porém, existe uma terceira opção que é a melhor. Você reconhece que você não presta. Você reconhece que você não é ninguém. Você reconhece seus erros, assim como foi falado aqui. E entende? Aquele homem é tudo isso. Mas ele morreu com Cristo Jesus. Ele morreu com Cristo Jesus. Nós aceitamos tudo isso e reconhecemos, mas complementamos com a verdade absoluta. A verdade de Deus, pois não sou mais eu que vive em mim, mas é Cristo que habita na tua vida. Você não vai conseguir nada se você luta com seu braço. Você não vai conseguir nada se olha para o chão. Mas se olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que te faz mais do que vencedor, você consegue todas as coisas. E é por isso que devemos entender a nossa posição em Deus. Romanos capítulo 12, abramos Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso nós renovar o nosso entendimento e não conformarmos com as coisas deste mundo. Não conformarmos com aquilo que o mundo nos oferece. O mundo não nos oferece nada. Não, como falou aqui André, o mundo nada com a corrente, mas nós não. Devemos lutar em contra da corrente. Nós devemos nos posicionar para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entende os propósitos de Deus e Deus fala contigo. Se tu és filho de Deus, pede para que estas pedras se convertam em pão. Você pode dizer, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha fome. Ele poderia ter pedido pão. Não é normal? Ele estava passando necessidade. Ficou 40 dias sem comer. Você está passando por provas, por dificuldades. O inimigo te oferece a saída. Te oferece a saída. Mas se você vive no propósito de Deus, você vai rejeitar e vai dizer, não, Deus, eu quero passar pelo meu sofrimento. Eu quero passar por esta prova e ser aprovado por Ti. Quero ser aprovado por Ti. O inimigo pode falar tudo para você. Pode falar tudo o que quiser. Você concorda. Mas pode dizer, ele morreu lá na cruz. Esse homem morreu lá na cruz. E agora é Cristo que vive em mim. E é por isso que devemos entender que Deus não quer que você seja grande como os homens. Não quer que seja o cara, a pessoa, aquele famoso. Não. Deus quer te chamar assim como chamou a João Batista. Abramos nossas Bíblias. Em Lucas, capítulo 1, versículo 15, para encerrarmos. Lucas 1, versículo 15. Louvado seja Deus, diz assim. Lucas capítulo 1, versículo 15. Diz assim. Porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Deus quer que você seja grande, não os homens. Deus quer que você seja grande no Senhor. E seja cheio do Espírito Santo. Porque Deus chamou você para convencer muitos. E trazer eles para a sua presença. Mas é preciso que Ele cresça e que eu diminua. Por isso Deus permite muitas vezes que você escute todas essas coisas. O inimigo pensa que ele está destruindo as nossas vidas e vai fazer qualquer coisa. Mas não, ele está sendo usado por Deus para que seu velho eu morra e Cristo venha brilhar nesse lugar. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Não sei que palavras você tem ouvido todo este tempo, mas você precisa ouvir a palavra completa de Deus, pois Ele põe o ponto final na tua história. Não é o inimigo que determina a tua história, mas é Deus que diz que Ele cresça e você diminua,
Você precisa morrer para si mesmo, porque para sermos discípulos do Senhor é preciso negar-nos a nós mesmos e carregar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Por isso, se o inimigo falar alguma coisa, não liga não. Não liga não, pois esse homem morreu. As coisas velhas passaram. Eis que se fez tudo novo. Mas vai depender de você conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor é tudo para as nossas vidas. Aonde iremos se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? O único alimento que nos sustenta é a palavra do Senhor, aquilo que sai dos seus lábios, aquilo que vale para a tua vida. Talvez você não tenha conseguido realizar os teus sonhos e parecem que estão mortos. E Marta viu isso com Lázaro. Ela viu isso, sonhos morrendo. E ela apenas entendia o versículo que dizia: sim, Senhor, eu sei que no final dos tempos todos ressuscitaremos. Essa foi a meia verdade. Mas quando Maria se achegou, Jesus falou mesmo. Mas Maria adorou o Senhor. E o milagre aconteceu. Se você quer entender mais a Deus, você precisa entender aquilo que o Filho de Deus fez por você. Começa a ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, entenda o seu Filho. A obra de Deus é completa. Aquele que começou a boa obra nas nossas vidas não desistirá, não parará, mas a aperfeiçoará até a chegada do Senhor Jesus. Você não é perfeito e não o será, somente até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Por isso não se preocupa muito, mas se renda na presença de Deus. Por isso é preciso nós orarmos. Quando nós orarmos, nós dizemos: Deus, não sou eu, não é meu braço, eu preciso de um Deus. Eu preciso de um Deus. Eu preciso daquele que me diz: não temas. Quantos dias enfrentamos problemas? Você já tem ouvido muitos pregadores falar que há 365 vezes que fala a palavra: não temas. Eu tenho lido a Bíblia, não tenho contado, não posso dizer se sim ou não, mas todo dia eu tenho experimentado o não temas do Senhor. E Deus quer que você experimente isso. Não temas, meu filho, mesmo que passares pelas águas, elas não te afogarão. Mas eu ainda temo, tenho temor. Oh Deus, o temor não vai passar. Mas quando estamos em Deus, a confiança. Oh Deus, queremos ser como Pedro, Senhor, que ele ouviu a tua voz e diz: vem. E ele conseguiu caminhar sobre as águas, mesmo com medo, mas confiante. Talvez o medo não passe, mas o que Deus quer dizer não é apenas não temas, mas é confia em mim, eu estou contigo. E pelejarão contra ti, mas não te vencerão. Deus está te levantando
para viver o sobrenatural, para andar nas águas. Mas se você se afundar, é porque você estava confiado no seu braço, dizendo: eu consigo por mim mesmo. E Pedro se afundou. Mas sempre vai estar a mão do Senhor para te levantar, porque 7 vezes caiu justo e o Senhor o levanta. Há um Deus que olha para ti e te chama. Você é a minha ovelha, você é meu, eu te comprei, eu te remi. O Senhor Jesus, Ele não vai obrigar ninguém, mas Ele sempre vai bater no teu coração. Ele é educado. Você abre teu coração. Você abre teu coração e aceita a verdade de Deus. Ele quer fazer um banquete. Ele quer ceiar contigo à mesa. Ele quer tirar a tua vida daquele estado. Oh Deus, vem ministrar os corações nesta hora. Deus, talvez foram lançadas meias verdades, Senhor, oh Deus, mas há uma verdade plena, Senhor, oh Deus. Há uma verdade plena, Senhor, oh Deus, que está em Ti. Oh Deus, pois quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Oh Deus, começa a dar a visão, oh Deus, que teve Paulo, Senhor, oh Deus. E ele falou, mesmo tendo um espinho na carne, a tua graça lhe bastou, e ele entendeu que é pela graça, oh Deus, que podemos fazer todas as coisas. É pelo teu Espírito, Senhor. E ele não foi desobediente, mas ele cumpriu a visão celestial. Mesmo, Senhor, que ia passar por lutas, por dificuldades, ele chegou ao fim. E nós também queremos chegar ao fim, porque o Senhor é o sim e o amém. Maranata, Senhor. Volta logo, Senhor. Volta por nós. Volta pela tua igreja, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo nessa hora todo dardo inflamado que foi lançado no coração e chegou na mente dos teus filhos nesta hora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seja restaurado a sua mente, seja restaurado o seu coração. Oh Deus amado, Senhor, nesta hora, todo destroço que o inimigo fez, seja restaurado pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. É que oramos e agradecemos e dizemos, ó Deus, que Ele cresça e que eu diminua, porque não a nós, Deus, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.